Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de terça-feira, 23 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de domingo. E o Bayern de Munique fora de casa fez 7-0 no Bochum, segue tudo normal lá na Alemanha. E na lista estava o Lei Flamengo contra o Palmeiras e bateu. A equipe do Flamengo até abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, mas aos 66 minutos a equipe do Palmeiras chegou ao empate e a partida terminou 1-1. Também estava na lista o BEC Atlético Paranaense contra o América Mineiro e não bateu. A equipe do Atlético Paranaense até abriu o placar aos 26 minutos com um gol contra, mas o América chegou ao empate aos 64 e a partida terminou também empate em 1-1. Outro jogo que também estava na lista era o BEC Atlético Goianiense contra o Cuiabá e também não bateu. A equipe do Atlético Goianiense abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, mas aos 45 minutos do primeiro tempo teve um jogador expulso e no final do jogo, aos 81, sofreu um empate. E mais uma partida que terminou 1-1. Também estava na lista o BEC Red Bull Bragantino contra o Ceará e também não bateu. E adivinha, mais uma partida que terminou 1-1. A equipe do Red Bull Bragantino teve a chance de abrir o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, mas acabou desperdiçando uma penalidade. Aos 80, o Ceará abriu o placar e nos acréscimos o Red Bull Bragantino, em cobrança de pênalti, empatou a partida. E para fechar a lista de domingo estava o BEC PSG contra o Nantes e bateu. Esse sim não terminou 1-1, terminou aí 7-1 para o PSG. A equipe do PSG abriu o placar com 1 minuto, aos 27 fez 2-0, aos 39 fez 3-0, aos 43 4-0, aos 52 o PSG fez 5-0, aos 54 o Nantes ainda diminuiu, mas o PSG marcou mais 2 gols aos 66 e aos 87. Então a lista de domingo ficou aí com 2 acertos e 3 erros. Não foi uma lista boa para quem fez as entradas a punter, ficou aí com aproximadamente 2 unidades de head. E quem fez o trade pode ser que pegou os gols de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, já que as equipes abriram o placar. Vamos agora para os jogos de terça-feira. É uma terça-feira que não tem tantos jogos interessantes para o pré-live. Campeonato Argentino eu vou deixar fora. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Sport contra a Chapecoense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Sport nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Sport tem 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E a Chapecoense nos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 empates. Nos últimos 10 jogos, a Chape tem 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport, empate, vitória da Chapecoense e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Sport em casa. O Sport nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. E a equipe da Chapecoense fora de casa nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Vamos ver como que está a classificação. A equipe do Sport na 8ª colocação com 34 pontos e a Chapecoense na 14ª colocação com 29 pontos. Jogando em casa, o Sport ocupa a 7ª colocação com 25 pontos. Em 12 jogos, venceu 7, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a Chapecoense ocupa a 2ª colocação, atrás apenas do Cruzeiro. Em 13 jogos, venceu 4, empatou 6 e perdeu 3. É uma equipe forte jogando fora de casa. Se a Chapecoense tivesse o mesmo aproveitamento em casa que tem jogando fora de casa, estaria aí brigando pelo acesso. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Sport com odd de 1,94, 1,93, 1,87, 1,95 e a Chapecoense com odds acima de 4. No mercado de gols eu não vejo muito valor. A equipe da Chapecoense é uma equipe que toma poucos gols fora de casa. E aqui o Sport com uma odd abaixo de 2, eu vou colocar o Sport em lei. Eu vou pegar a odd maior aqui de 1,95. E tem também Liga dos Campeões, fase qualificatória. Tem 3 partidas. Quem classificar aqui já vai agora para a fase de grupos.
Benfica contra o Dinamo Kiev. Aqui eu não vejo muito valor. O Benfica já venceu o jogo de ida por 2-0 fora de casa. Tem odds aí baixas. No mercado de gols também, com odds bem baixas, eu vou deixar esse jogo fora da lista. O over 2,5 com uma odd de 1,67. Estrela Vermelha da Sérvia contra o Maccabi Haifa do Israel. Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos. O Estrela Vermelha nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. Perdeu o jogo de ida para o Maccabi Haifa. Nos últimos 10 jogos, o Estrela Vermelha tem 3 derrotas e 7 vitórias. E a equipe do Maccabi Haifa nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Maccabi Haifa tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tem apenas um confronto direto com vitória do Maccabi Haifa. Vamos dar uma olhada aqui na equipe do Estrela Vermelha jogando em casa. Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias e todas de goleada: 4-0, 5-0, 6-0, 5-0, 4-0. Nos últimos 10 jogos são 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Maccabi Haifa jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na fase anterior, o Maccabi Haifa goleou o Olympiacos na Grécia por 4-0. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Estrela Vermelha com odd de 1,72, 1,74, 1,75, 1,73. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,75 é um pouco baixa. Eu vou colocar na lista o back Estrela Vermelha com uma odd média de 1,74. Mas antes de entrar nesse back, vale a pena lembrar que o Maccabi Haifa goleou o Olympiacos jogando na Grécia. E tem também o jogo do Viktoria Plzeň da República Tcheca contra o Karabag do Azerbaijão. O primeiro jogo terminou 0-0. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Viktoria Plzeň tem odd de 2,10, 2,09, 2,12, 2,20. Aqui talvez pode ser interessante para buscar um lei Viktoria Plzeň, mas eu não tenho muito conhecimento sobre as equipes. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. No jogo do Estrela Vermelha contra o Maccabi Haifa, eu conheço mais ou menos a equipe do Estrela Vermelha. E pela Liga da Conferência Europeia ou simplesmente Europa Conference League tem uma partida, Apoel do Chipre contra o Djurgården da Suécia. A equipe do Djurgården venceu o jogo de ida por 3-0. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. E nesta terça-feira na Inglaterra tem Copa da Liga Inglesa, mas eu vou deixar fora as equipes da Premier League com odds bem baixas. A equipe do Aston Villa jogando fora de casa tem uma odd aí de 1,40. E aqui precisa ter um pouco mais de atenção antes de estar entrando no mercado, porque essas equipes de menor expressão jogam essas partidas como se fosse uma Copa do Mundo para elas e em alguns casos acaba eliminando as equipes mais fortes. E um jogo que pode ser interessante aqui é o jogo do Wolverhampton contra o Preston. A equipe do Wolverhampton jogando em casa tem uma odd aí de 1,55, 1,56, 1,65. Mas a equipe do Wolverhampton não começou muito bem a temporada. Nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. E a equipe do Preston nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Wolverhampton, empate e vitória do Preston. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Então a lista de terça-feira ficou aí apenas com o back Estrela Vermelha e o Lei Sport. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.